Bom, pessoal, boa noite a todas e a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para mais um Oric Online, né? Esse Oric Online, ele tem já um gostinho especial, nós estamos retornando, né, depois de um pequeno período de férias, né, pois acompanhamos o calendário da UFMG, e assim que retornou o semestre, nós também retornamos à nossa atividade. Hoje, antes da gente estar falando de hoje, eu já deixo um aviso, né, para todos e todas, que no mês de novembro a gente vai mudar um pouquinho, que normalmente a gente faz o Oric Online na última semana, mas como vai bater com um congresso importante da nossa área, nós vamos fazer na terceira semana, ou seja, o próximo Oric Online será no dia 17 de novembro, com a temática lazer e gênero, um debate à parte da perspectiva interseccional, com a professora doutora Marie Tavares e a doutora Cláudia Bonalume. Bom, então, nesse sentido, hoje o nosso Oric Online vai ter como mediação Rita Peloso, uma integrante, né, do nosso grupo de estudos, o Oricolé, e o nosso tema é municipalização das políticas de lazer e esporte. Convido a Rita, então, a assumir agora esse nosso debate e levar apresentando nossos convidados especialíssimos. Um beijo aí para todo mundo e estamos juntos. Boa noite a todas e a todas. Como já disse a Denise, eu sou a professora Rita Peloso, e moro aqui pelas bandas aqui do norte, mas precisamente aqui em Santarém do Pará, né? Cidade que fica bem próximo à praia mais bonita, né? Que foi agora a praia mais bonita de Rio, né? Que se chama Alter do Chão. Querendo vir passear, é só vir aqui, né? As férias aí da Globo estão vindo tudo aqui passear e está se tornando tudo caro, é bom que se diga. Mas, enfim, eu dou uma boa noite mais uma vez neste Oric Online. Eu já agradeço de antemão ao professor Helder e, no caso, a professora Denise Falcão, pela oportunidade de estar mediando essa conversa de bar sem bar, né? Esse é um programa produzido pelo Oricolé, e que nós, há muito tempo, desde a pandemia, nós estamos aí trabalhando, discutindo temas importantes que diz respeito ao nosso país. Então, boa noite a todos mais uma vez. Eu gostaria, como a Denise já falou, esse é uma conversa de bar, é o Oric Online, uma conversa de bar sem bar, né? E o tema da nossa conversa de hoje, desse mês de outubro, é a municipalização das políticas públicas de lazer e esporte. E para discutir este tema, a gente tem dois queridos aqui, foram convidados, dois queridos, que é a professora Aládia Medina e o professor Bruno Océlio. Achei tão bacana, eu assisti uma live do Bruno, que o rapaz dizia assim, Bruno Océlio. Achei lindo, Bruno. A brincadeira essa parte, né? Mas são dois profissionais, tanto a Aládia como o professor Bruno, o professor Aládia e o professor Bruno, são dois profissionais que, ao longo das suas vidas, vêm discutindo essa questão das políticas públicas. Então, boa noite, Aládia, boa noite, Bruno. Em nome do Oricolé, eu já agradeço pela oportunidade de contar com a presença de vocês e com a contribuição de vocês nesse debate tão importante para nosso país, principalmente nesse momento conjuntural em que nós estamos vivendo, onde as políticas públicas, especialmente as políticas de esporte e lazer, estão sendo vilipendiadas, estão sendo acabadas, destruídas. Então, esse debate aqui é um importante meio para que a gente discuta saídas, né? Como se faz para que as nossas políticas retornem aos nossos municípios, aos nossos estados, ao nosso país. Então, muito obrigada de coração, em nome do Oricolé. Como será o debate hoje aqui, né? Como será mediado esse debate?
A gente acertou com os dois que eles farão uma fala mais ou menos de 10 minutos, cada um, e colocando o contexto aonde eles trabalham, onde eles vivem, né? Então, a Ládia falará um pouco da região, da cidade de Nova Lima, e o Bruno falará um pouco da cidade de Ouro Preto, todas as duas em Minas Gerais. Depois desse breve contexto que eles farão, de 10 minutos no máximo, eles falaram, os dois vão dialogar por meio de 6 pontos, que eles estão chamando de travessias. Então, pontos com panorama que os dois traçaram, que, na opinião deles, circunda os debates das políticas públicas. Penso que ficou claro aqui, né? Eles terão 2 momentos para discutir nesse intervalo aí que eles têm direito, né, pelas nossas regras aqui, de 50 minutos. Antes de eles começarem, né, vamos conhecer um pouquinho dos nossos convidados. Vou colocar um pouquinho da formação profissional, tanto da Ládia e do Bruno. A professora doutora, vou dar uma lida, viu? Me desculpe aqui, mas vou dar uma lida. A professora doutora Ládia Cristina Rodrigues Medina é doutora nos estudos do lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em educação pela Universidade de Itaúna, especialista em lazer e recreação pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, possui licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro do GESPEL, Grupo de Estudo de Sociologia, Pedagogia do Esporte e do Lazer da UFMG, membro do Auricolé, Grupo de Estudo sobre Formação e Atuação Profissional em Lazer da UFMG, membro do Grupo Ciranda, Laboratório de Lazer, Infância e Cidade, também da UFMG. Membro do EduDança, Grupo de Pesquisa em Dança, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Atualmente, a Ládia atua como professora do curso de Formação em Educação Física na Universidade Salgado de Oliveira, Unidade BH, e como diretora do Departamento de Lazer da Secretaria de Esporte e Lazer de Nova Lima. Tudo a ver, né, com o debate aqui que nós estamos iniciando. Bem-vinda, Ládia. O professor Bruno Océlio, graduado em Educação Física pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, especialista em Políticas Públicas pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG e FAFIC, mestre e doutor nos estudos do lazer pela UFMG, é professor de Educação Física da Universidade Federal de Ouro Preto, líder do grupo LAGET, Laboratório de Lazer e Gestão em Política, e do grupo GEOPS, Grupo de Política em Gestão, Política Pública e Sociedade. Membro do Auricolé, Laboratório de Formação e Intervenção Profissional em Lazer, e da ANPEL, Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer. Bem-vindo, Bruno. Acho que eu fui, não sei, acho que está certo aí o currículo de vocês, né? Depois da fala, como vocês todos, quem ainda nunca participou, mas quem já participou, depois da fala dos nossos 2 convidados, dos diálogos que eles farão, a gente abre para o debate. E é que é importante a gente fazer o debate, como disse os dois, não um debate fechado, mas um debate que possibilita. Eu vejo nessa sala o Fabiano, a Ana Leonária, várias pessoas que já têm experiência, já tiveram experiência ou têm experiência nessa área das políticas públicas de esporte e de lazer. Então, a contribuição de todos vocês que estão no online aqui será muito importante para que a gente consiga trilhar um caminho melhor para o nosso país. Então, antes de passar a palavra para a Ládia, que vai fazer iniciar o contexto, a gente faz um pequeno comercial dizendo para visitar todos os novos aqui que estão na sala, para visitar
as nossas páginas, né? O Auricolé tem página no Facebook, no Instagram, e você pode ir lá e dar um clique lá e visitar a nossa página. É com você, Nádia. Pode começar aqui, vou ficar aqui por trás, qualquer coisa é só me dar um alô, tá bom? Tá joia, Rita. Obrigada, viu? Boa noite a todos e todas e todes. Eu sou a professora Ládia. Quero agradecer as palavras carinhosas aí da Rita, né? Essa grande mestre de cerimônia. Arrasou. Agradecer também ao Auricolé pelo convite, para a gente bater um papo hoje. Agradecer, mandar um abraço aí para o Bruno, né, pela oportunidade da gente dialogar um pouquinho sobre a municipalização das políticas públicas, né? Eu vou tentar compartilhar aqui, Ritinha, um material, pode ser? Pode compartilhar. Tá. Deixa eu só abrir aqui, peraí. A gente fez uma lógica aqui de um bate-papo mesmo, onde vamos... Deixa eu tentar aqui compartilhar. Aqui. Aí, onde vamos conversando a partir dessas... Ok. Aí já está apresentando para vocês. Ok. Tá aparecendo aí, pessoal? Sim, tá. Ok? Beleza. Beleza. A gente sempre tem que fazer essa Vou fechar aqui meu microfone, qualquer coisa, tô aí, tá? Tá, joia. Obrigada, querida. Pronto. A gente fez um formato assim mesmo de bate-papo, né, Bruno? Então, nós vamos conversando aí em falas complementares para a gente ir tratando dessa temática, né? Eu acho que esse projeto do Auricoline é um projeto muito bacana, um projeto muito importante, em especial nesse momento, né, que nós estamos aí no sucateamento das políticas sociais, né, no nosso país, e eu acho muito importante a gente estar sempre colocando isso na pauta, na discussão, para que a gente possa repensar nossas práticas, né, e nossa atuação profissional também. Então, a Ritinha, ela já me apresentou, né, já falou um pouquinho do meu currículo, e aí eu vou só complementar um pouquinho desse lugar de fala, né, me apresentar um pouco mais para vocês. Eu vou falar da perspectiva da cidade de Nova Lima, Minas Gerais, né, que é na região metropolitana de Belo Horizonte, que é o local onde eu fiz a minha tese de doutorado em políticas públicas de esporte e lazer especificamente, né? Foi na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, aqui da cidade de Nova Lima. Então, eu analisei as políticas de esporte e de lazer a partir desse lugar, né, da CEMEL. E a análise ela foi feita na perspectiva de duas gestões, as gestões anteriores, a gestão de 2013 a 2016, e da gestão de 2017 a 2020, período no qual eu estava presente aí fazendo o doutorado, né? E aí a gente construiu uma tese, tentando compreender como que as políticas elas se desenvolviam a partir do olhar dos gestores e de análise de alguns documentos, né, dos documentos da secretaria. E hoje, atualmente, até como uma consequência, né, desse trabalho que foi desenvolvido, que foi realizado, eu fui convidada para fazer parte da nova gestão, né, do atual prefeito, da gestão de 2021 a 2024, e estou como diretora do Departamento de Lazer, tá, na CEMEL, então, aqui em Nova Lima. Vou deixar para o Bruno se apresentar, então, e depois a gente continua. Beleza, obrigado, Ládia. Bom, gente, boa noite, né, para vocês. Agradeço demais aí pelo convite, pela confiança, né, da gente estar dividindo esse espaço com vocês, pela presença, né, de todas as pessoas, né, que aqui estão acompanhando esse momento, né, de debate, de diálogo, que não deixa de ser um momento de formação.
Então, muito boa noite. É uma noite bem especial, né, por estar ao lado da Ládia, uma amiga, né, e antes de qualquer coisa, uma amiga, mas também uma colega de profissão, né, já trabalhamos juntos em outras instituições e dividimos espaço, né, estudamos juntos no doutorado, é uma satisfação muito grande estar com você aqui, Ládia. Obviamente, né, não deixar de ressaltar, né, a iniciativa do Auricolé, né, por meio deste evento, que foi uma alternativa à pandemia, que tem nos dado boas oportunidades de discutir e de nos aproximarmos de temas que tangenciam os estudos do lazer. E, obviamente, não posso deixar de agradecer também ao Helder, né, por toda a confiança depositada já há mais de uma década, né? Então, mandar um abração para ele, que está em Portugal, né, nesse momento, também buscando aprofundar seus estudos. Então, assim, é um cara que a gente respeita e admira muito, e não podemos deixar de mandar esse abraço especial também para a Denise, que hoje está conduzindo aqui, né, junto com a gente, minha colega, minha irmã aqui de UFOP, né, e também para a Marcília, né, a gente também deixar um abraço para a Marcília, para a Ritinha, nossa companheira masterclass aqui, né, Ládia? Sensacional. A gente gosta demais da Rita, com a energia maravilhosa, e a gente espera poder atender a expectativa de vocês aqui hoje, né? A Rita já apresentou mais ou menos, assim, mais ou menos não, né, o contorno, né, meu de atuação, mas eu só quero também complementar, trazendo a ideia de hoje, ela gira em torno daquilo que a gente tem aproximado na prática, né, no dia a dia. Então, e foi muito gratificante para a gente, eu sei do contexto da Ládia e do meu também não é diferente, que hoje a gente tem a oportunidade de atuar, de viver aquilo que nós estudamos, né, nas nossas pesquisas vamos dizer assim, de vanguarda da nossa formação, né, no doutorado, por exemplo, né? Então, hoje, a intenção aqui é tentar falar sobre a municipalização das políticas públicas, né, que ocorre num cenário muito pontual, né, no Brasil. Existe uma caracterização até bem clara de ser dada do porquê dessa municipalização ocorrer, né, num país como o nosso, e isso foi, né, um tema da minha dedicação nas pesquisas de doutorado, né? E meus estudos eles se voltaram para a busca de alternativas, de estratégias para a municipalização das políticas públicas. Haja visto que esse já era um cenário relativamente consolidado. Não a municipalização em si, mas o processo de municipalização. Então, nós tentamos buscar, a partir do olhar do PELC, que não sei se eu falo era ou é um programa, né, complicado, né? Eu vou falar até que porque eu sei que ainda está institucionalizado, mas num outro cenário. Mas, enfim, que é um programa de indução, né, ao estímulo à municipalização das políticas de esporte e lazer, e a gente teve a oportunidade de estudar, a partir do PELC, as estratégias de municipalização em 105 municípios brasileiros que implementaram esse programa a partir dessa diretriz. E aí, uma dessas estratégias de municipalização era parcerias entre a universidade e o poder público, né? E, sobretudo, a prefeitura municipal. E hoje, felizmente, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto extensionista e de pesquisa com uma cooperação técnica junto ao município de Ouro Preto. Já tem 2 anos esse projeto, então hoje a gente consegue exercer na prática uma dessas estratégias, que seria a aproximação entre o poder público municipal e as universidades públicas federais, né? Falando em universidade, né, fica aqui um agradecimento que eu sempre gosto de fazer à Universidade Pública Brasileira, né, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, sem a qual eu não teria nenhuma chance de desenvolver uma carreira docente. Então, eu sempre agradeço a essa oportunidade que eu tive, de todo brasileiro, né, que direto ou indiretamente me deram essa oportunidade de formar, e, nesse sentido, fica aí até a dica, né, para todos aqueles que ainda estão no processo de formação, que valorizem e defendam com unhas e dentes a Universidade Pública Brasileira, porque ela é uma das nossas grandes estratégias de humanização das nossas relações sociais, né? Então, dito isso, né, fico aí, eu e a Ládia, a Rita já falou mais ou menos como a gente tinha se programado, de contextualizar um pouco a nossa, né, o nosso local, né, por onde estamos, e aí eu passo mais uma vez a palavra para a Ládia, para que a gente vá
desenrolando, né, as nossas discussões por aqui. Valeu? Valeu, Brunão. Então, a gente vai falar, então, a partir de alguns tópicos, né, de pontos em comum e pontos aí que não se aproximam, mas que são importantes aí para a questão da municipalização. Então, a gente fez um percurso que a gente está chamando aí das nossas travessias, né? Primeiro, a gente pontua aí nosso lugar de fala, e depois a gente começa a pontuar as nossas travessias. Primeiro, a gente fala da perspectiva da participação, depois a gente fala sobre os marcos legais, né? A legislação aí que dá suporte para as políticas municipais, né? A formação de quadros, o trabalho em rede, os espaços e equipamentos de cada uma das cidades, e os projetos e as ações dos municípios no tocante ao esporte e ao lazer. E aí a gente abre para o debate. Ok, pessoal? Vocês podem ficar à vontade aí para fazer perguntas e para trocar uma ideia aqui conosco. Então, vou começar falando sobre Nova Lima, né? Sobre este lugar. Então, Nova Lima é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, muito próxima da cidade de Belo Horizonte, né? Ela tem aí uma extensão territorial de 429.313 quilômetros quadrados. Isso significa que, dentre as cidades da região metropolitana, as mais próximas, ela é a maior extensão territorial. É uma cidade que tem 320 anos, completou este ano, dia 5 de fevereiro, 320 anos. É uma cidade que tem uma característica grande aí como mineradora, inclusive tem um conceito, né, que traz uma nomenclatura, entre aspas, um apelido de cidade do ouro, né, onde aqui as grandes empresas mineradoras retiraram o ouro da cidade, né, e hoje trabalham muito na perspectiva do minério de ferro. Então, uma cidade que tem uma tradição, uma formação, uma cultura alemã, italiana, sobretudo inglesa, né? Os ingleses que chegaram para fazer a nossa colonização, para explorar o nosso ouro e o nosso povo. A cidade de Nova Lima, ela tem, então, um IDH, ela tem 97.378 habitantes, atualmente, então uma cidade com quase 100 mil habitantes, né, que vem se desenvolvendo muito, vem crescendo bastante, sobretudo ao longo da estrada que chega à cidade, né, nas regiões aí, a partir dos condomínios, que desde mais ou menos a década de 80, com mais ênfase aí no início dos anos 2000, houve uma grande especulação imobiliária na cidade, né, onde foram lançados inúmeros loteamentos de condomínios, e esses condomínios são de alto luxo. E eles estão aí ao redor da cidade, quando a gente tinha muita área verde, elas foram tomadas e transformadas aí, foram substituídas por esses loteamentos de condomínios de alto luxo, né, de acordo com Figueiredo traz essa informação aí para a gente em 2017. Ela tem, portanto, um IDH muito alto, e aí a gente pode dar um pouco de crédito a essa forma de popular a cidade a partir de condomínios de alto luxo, né? Nós temos um IDH de 0,813, é um dos maiores do país. Isso não significa que Nova Lima não tenha pobreza, muito pelo contrário, isso acirra a desigualdade social que a cidade apresenta, né? Isso é identificado através do índice de Gini, que ele passa de 0,55 para 0,68, se eu não me engano, né? É um dado, inclusive, muito utilizado para justificar, né, ou definir a promoção aí de políticas públicas, né, que visam, então, diminuir as desigualdades sociais. Então, a gente ainda tem muita desigualdade social aqui, visto que nós tivemos um crescimento econômico muito grande, a partir de 1980, né, mas esse crescimento econômico
econômico ele não se deu aí de forma proporcional em todas as camadas da nossa cidade, né? É uma cidade grande, relativamente grande e muito descentralizada. Nós temos o que é chamado de Nova Lima sede, nós temos a parte dos condomínios, temos alguns distritos, como Honório Bicalho, São Sebastião das Águas Claras, conhecido como Macacos, né, que muitas pessoas vão viver o turismo, né, o lazer, o turismo nesses dois distritos, né, que são lugares aí que tem lindas cachoeiras, né, que são lugares assim para atender mesmo o turismo, descanso. Temos bairros que são também distantes, vários bairros são distantes, por exemplo, Jardim Canadá, Vale do Sol, Água Limpa, que aí eles são um pouquinho deslocados aí da cidade, né? O próprio Vila da Serra, que está lá na entrada da cidade, o Alphaville, lá na BR-040, indo para o Rio de Janeiro. Então, ela é uma cidade bem descentralizada, né? E tem a sede, que bem no centro aí da cidade. Então, a gente tem que pensar que cada uma dessas regiões tem as suas características, as suas particularidades, né? E as suas diferenças também. Aqui eu trago algumas imagens, só para a gente compreender um pouco dessas diferenças, né? Essa primeira imagem é uma foto da praça principal na cidade, ali onde fica a Câmara Municipal, o Teatro Municipal, a principal igreja matriz da cidade, e a Prefeitura Municipal, além do Fórum. E temos a Praça Bernardino de Lima, que é a principal praça da cidade. Ao lado, bem no meio, a gente tem a principal rua do comércio da cidade. Na extremidade direita, em cima, a gente tem um bairro da cidade, né? Eu faço questão de trazer essa imagem aqui para a gente contrastar, inclusive com a imagem que está abaixo à esquerda, que é uma imagem dos prédios no Vila da Serra, que é uma outra imagem, né, da cidade, e aí também mostrando um pouco do nosso verde, sendo absorvido aí pela verticalização, né, imobiliária. O Bicame, que é um ponto turístico na cidade, que é um aqueduto histórico, onde se passava água, que levava água para as mineradoras, né? Esse Bicame é um ponto turístico na cidade. E embaixo, as 3 fotos de baixo são pontos turísticos importantes aqui da cidade, alguns deles, né? Que a primeira foto de Honório Bicalho, a primeira e a terceira foto, são cachoeiras que estão aí no distrito de Honório Bicalho, e a foto do meio é o distrito de São Sebastião das Águas Claras, que é Macacos, né? Que onde muitas pessoas buscam pelo turismo, né? A gente tem uma prática gigantesca hoje de ciclismo, então tem muitos ciclistas fazendo trilhas no nosso distrito lá em Honório Bicalho, tem várias trilhas, né, que passam pela Serra do Gandarela, etc. E aí só alguns exemplos para vocês terem noção de como que a cidade ela tem diferentes realidades, né? Como que ela é constituída. Então, nosso projeto de construção de uma política pública para nossa proposta de trabalho para o esporte e lazer da cidade, ela também ela preconiza, a gente fala de 3D, né? Ela preconiza 3 ações principais, que é descentralizar, democratizar e diversificar. E aí vou falar sobre isso mais para frente, o tempo inteiro, na perspectiva desse projeto, né? O descentralizar é descentralizar as práticas, então, para que elas consigam chegar em todas as regiões da cidade, né? Então, que elas não estejam só concentradas na sede, mas que a gente possa oportunizar também para a regional Nordeste, Noroeste, né? Estou falando de Honório Bicalho, Jardim Canadá, Alphaville, Vale do Sol, Santa Rita, né? Então, a descentralização dessas práticas,
A democratização, que a gente entende como um dos princípios importantes, né, para todos, todas e todes. E aí, nessa perspectiva, a gente pensa que todas as fases da vida têm direito ao esporte e ao lazer. Então, práticas para crianças, para jovens, para adolescentes, para idosos, para pessoas com deficiência, para pessoas LGBTQIAP+, e para adultos também, né? Para mulheres. Então, a gente pensa democratizar nessa perspectiva, para que a gente possa realmente garantir o acesso ao direito ao esporte e ao lazer. E o terceiro D, né, dessa proposta, de uma forma geral, é o de diversificar as práticas, né? Nós temos uma cultura, historicamente, na cidade de Nova Lima, isso foi identificado, inclusive, na minha tese, a gente tem uma monocultura do futebol, das práticas da bola no pé, que a gente costuma brincar aqui, né? Então, a nossa proposta é de diversificar essas práticas, porque isso não significa que as outras práticas, elas não existem. Elas estão subjugadas pelo poder público, elas estão marginalizadas pelo poder público, invisibilizadas, na verdade. E aí, a nossa proposta também é de diversificar essas práticas, e aí, pensando em todas as outras modalidades e as demandas que surgirem aí para a nossa população. Aí, nesse sentido, a gente elaborou 10 diretrizes. Essas diretrizes, elas são fundamentais para a gente pensar uma proposta de política pública para a cidade, e a gente tenta sempre deixá-las aí no nosso radar, para que a gente continue em busca de desenvolvê-las e não perdê-las de vista nas nossas ações, né? De desenvolver as nossas ações a partir dessas diretrizes. Então, a primeira diretriz, que a gente chama de estruturação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, né? A gente tem o Sistema Municipal de Esporte e Lazer, mas ainda é bem inicial, né? Não tem um sistema robusto, vamos dizer assim, né? Esse sistema ele vai englobar aí a estruturação na perspectiva da legislação, do conselho, das leis, de algumas leis que estruturam a política, né? Mas aí a gente ainda precisa trabalhar com um conjunto de princípios, com um conjunto de objetivos, diretrizes, recursos, financiamento específico, né, para o desenvolvimento do esporte e do lazer na cidade. Esse é o primeiro ponto que a gente tem como diretriz para o desenvolvimento da nossa política, né? O segundo ponto é a promoção do esporte e lazer como conteúdo da política também de educação. Haja vista que aqui na cidade não temos, nas nossas escolas municipais, o professor de educação física, esse é um dos primeiros pontos, né, que a gente levanta. Então, nós estamos aqui numa luta para a gente ter o professor de educação física nas escolas municipais, a partir de um concurso público, né, onde a gente possa ter esse profissional inserido aí nas nossas escolas, e buscando ações intersetoriais, né, com a Secretaria Municipal de Educação, para o fomento mesmo das ações de esporte e lazer nas escolas e na comunidade escolar. E aí a gente pensa que isso é uma estratégia, um recurso importante, quando a gente tem essa parceria com a escola e com a comunidade escolar, que ela representa as comunidades, né? A escola representa aí as comunidades. E aí a gente dialoga na perspectiva de ações educacionais também. O terceiro é a criação de um programa universal de esporte e lazer, é um programa que trata do lazer aí como direito, do esporte também como direito, né? E que tenha a diretriz de uma participação democrática, né? Em todos os processos, todos os passos aí da política, e aí a gente pensa especificamente nos direitos, né, ao esporte e ao lazer de todos, todas e todos. A quarta diretriz é a criação e ampliação dos programas comunitários, que eles se iniciam, eles param, né? Então eles não têm uma continuidade, então são políticas aí de governo, de cada governo, então não são políticas instituídas, então a gente está lutando para que a gente tenha um programa
que ele seja instituído e que eles trabalhem na perspectiva da transformação das realidades das pessoas para que elas possam entender aquilo como direito e não como assistencialismo. Então, a gente observa que vários dos programas que a gente teve aqui na cidade, eles têm muito essa característica assistencialista. E a gente está trabalhando numa perspectiva de direito, né? Onde todos os sujeitos são sujeitos de direito, tá? E aí é nessa perspectiva que a gente entende que isso pode contribuir para que as políticas elas não comecem e acabem a cada governo, mas que elas se mantenham, né, a partir, inclusive, dessa conscientização da população para esse direito. A quarta diretriz, ampliação da realização de jogos e eventos esportivos, e aí é a quinta, desculpa. E aí, nessa perspectiva, a gente tem uma proposta de desenvolvimento também do esporte de alto rendimento, a partir das seleções municipais, que é algo que nós estamos também desenvolvendo aqui na cidade, para que possam participar dos jogos, representar a cidade, para que a gente possa valorizar os talentos da nossa cidade, que eles não tenham necessariamente que sempre sair, né, para jogar e para vivenciar aí o alto rendimento, né? Nós temos também uma diretriz que compreende o futebol como patrimônio e compreende que a sua dimensão econômica ela deve ser repensada, revista, né? Então, nessa perspectiva, a gente pensa na promoção e revisão do financiamento para o esporte. Aqui a gente tem uma característica muito interessante, que nos recursos, no financiamento, a gente tem uma grande parte do financiamento que ela vai para o futebol da cidade, vamos dizer assim, para o time de futebol, né, da cidade, que é o que representa a cidade, que é o Vila Nova, é o time profissional. Então, a gente propõe nessa diretriz aí repensar, né, essa forma de financiamento, porque a gente tem outras ações, outras práticas e outras vivências aí também que elas precisam ser contempladas, porque não existe política pública sem recurso, né, gente? Então, é um pensar mais responsável aí com relação ao financiamento para a prática do futebol aqui na cidade, em especial o futebol profissional, né? O sétimo ponto, também muito importante, o fortalecimento da gestão pública do esporte e do lazer. E aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão do quadro técnico, né? Então, a gente prima pelo fortalecimento e a estruturação desse corpo técnico da CEMEL. A CEMEL, historicamente, ela não tem... ela é considerada, vamos colocar entre aspas, depósito de cargos, né, de vereador e de política. Então, ela não tinha uma secretaria técnica, né, de professores e profissionais de educação física. Ela não tem uma política ainda de cargos, de salários, de plano de carreira. Não existe a exigência de ser um professor ou profissional de educação física para estar naquele lugar, né? Então, tudo isso precisa ainda ser construído. Então, uma das nossas diretrizes é a gente pensar que a gente precisa garantir este lugar, né, acreditando que a competência técnica ela faz o diferencial no desenvolvimento das políticas públicas. E também pensando que é importante a gente ampliar, né, a formação continuada e a capacitação constante aí dos nossos profissionais, dos nossos professores, né? E a gente atua na exigência aí de que na CEMEL tenham pessoas de competência, superando, então, essa cultura de indicação que existe na CEMEL historicamente, né, que a gente está tentando quebrar com esse conceito atualmente. E também a modernização, então, da gestão do esporte e do lazer com a democratização da governança e a responsabilidade financeira. Aí a gente pensa num conjunto de leis também que vai nos auxiliar nesse sentido, por exemplo, o Fundo Municipal, né, a lei do ISS, a lei do IPTU, que possam contribuir aí com o financiamento do esporte e do lazer da cidade, né? E pensando na responsabilidade financeira quando repasse de recurso para o setor, né? A partir da LOA. E aí a gente também vê a importância do Conselho como órgão consultivo de monitoramento aí dessas políticas nessa diretriz
responsabilidade aí na gestão. A 9ª diretriz vai dizer do esporte e lazer como desenvolvimento econômico, da importância de pensar o esporte e lazer também como desenvolvimento econômico, né? Como oportunidade de receber campeonatos, campeonatos de ligas regionais, municipais, estaduais, e aí fomentando também outras áreas, como turismo, como desenvolvimento econômico, para a população novalimense. E a criação e manutenção de espaços de equipamentos de lazer, que também é uma das nossas diretrizes, que é de manter esses espaços públicos, né, de fortalecer, inclusive, as áreas verdes que a gente tem aqui na cidade, né, e atender aí, da melhor maneira possível, a manutenção dos nossos campos, quadras, academias ao ar livre, brinquedos, parques, praças, dentre outros espaços que podem ser considerados equipamentos de lazer. Essas 10 diretrizes, então, elas vêm em consonância, né, com as nossas metas para o desenvolvimento da política de esporte e lazer, neste momento, nessa gestão de 2021 e 2024, para a cidade de Nova Lima. Agora eu vou passar a palavra para o Bruno. Beleza, Ládia, valeu. Bom, pessoal, é importante contextualizar, né, que a gente dá um panorama sobre os municípios, né, os quais nós estamos falando. Num processo de municipalização, isso é a base do processo, né? Haja visto que a necessidade de se municipalizar as políticas públicas parte exatamente da diversidade que os municípios brasileiros possuem. Então, é extremamente importante a gente dar um panorama sobre o nosso contexto particular, porque a municipalização ela vai ocorrer, o processo de municipalização ele ocorre em todo o território nacional, porém de formas extremamente distintas, em velocidades extremamente diferentes, né, e com nuances muito próprias. No caso de Nova Lima e de Ouro Preto, né, vou tentar não repetir alguns pontos que a Ládia colocou, porque os municípios apresentam características muito, muito semelhantes. E algumas características que são muito semelhantes no desenho acabam se tornando muito distintas na prática. Eu vou dar um exemplo em relação aos distritos, né, logo mais. Mas nós estamos falando de Ouro Preto, né, que é onde a gente tem desenvolvido os nossos trabalhos, nossas pesquisas, que é um município, né, basicamente, que se vale economicamente tanto da mineração quanto por estar inserida no quadrilátero ferrífero, mas também da atividade turística. Tem um clima, né, e uma topografia muito particulares que vão ter aí algumas implicações em relação às possibilidades de experimentação e de vivência das práticas de lazer e, consequentemente, das práticas esportivas. Nós estamos falando de municípios com uma faixa populacional, apesar de Nova Lima ter uma densidade populacional maior, nós estamos falando de uma faixa, né, de classificação semelhante, né, e de 2 distritos com uma vocação turística por diferentes nuances, né, por diferentes aspectos, mas também que se aproximam muito da vocação esportiva. Né? Por exemplo, as práticas dos esportes de aventura, as práticas da bike, são traços muito fortes da identidade local e que é até uma contradição, porque é um traço local, mas que não é contemplado pelas políticas públicas, o que nos dá muitos indícios, né, acerca do modo com que foi se constituindo aí uma cultura relacionada à promoção de políticas públicas de lazer e de esporte nesse município. Né? Ouro Preto também é um município com uma vasta extensão territorial. Você pode colocar no próximo, Alad, por gentileza? Também contornado por distritos, e esses distritos, vocês podem olhar essas imagens aí, ó. Todas as imagens, elas têm uma igrejinha ao fundo, né, ou algo que remete a uma igreja, e isso diz muito sobre o município que nós estamos falando. Né? Nós temos aqui distritos que se contornam, não a partir de uma atividade turística, não, mas geralmente são pontos de transição, cidades dormitório, sobretudo para atender a necessidades voltadas para o processo econômico da mineração. Então, são distritos que possuem, obviamente, as suas características e os seus traços, né, de identidade cultural, mas que estão quase todos muito vinculados à matriz, né, vamos dizer assim, à sede. Esse processo de vínculo à matriz, ele traz 2 pontos, né?
primeiro, que ele já é um processo de desconstrução desse vínculo, cada município já vai se tornando, tendo seus contornos próprios, né? Isso é uma questão muito, a gente vivencia isso muito no dia a dia, mas por se tratarem, né, de municípios geralmente com cidades dormitório, de transição, vamos dizer assim, a presença do poder público, né, ela é muito pouco sentida quando comparada à sede. Então, quanto mais longe do centro, quanto mais periférico o distrito, menor é a percepção de presença do poder público. E é exatamente a isso que se deve o processo de municipalização, né? O enfrentamento disso. Exatamente fazer com que que o poder público, né, que a ação do poder público seja sentida nas extremidades, né, nas pontas, nas periferias, ou seja, lá onde as coisas realmente acontecem no dia a dia. E é por isso que esse processo de municipalização é tão presente, né, na discussão sobre as políticas públicas atualmente, né? Se puder colocar no próximo, Alain, só como referência, eu trago aí o nome dos nossos distritos, né? Eu, particularmente, falo de Amarantina, que, né, vocês devem ter visto no noticiário recente aí, sofreu com chuvas muito pesadas nos últimos dias, mas é um distrito muito próximo de Ouro Preto, né? Estamos aqui a 15, 20 quilômetros da sede. Então, você já consegue perceber, por exemplo, a presença de alguns equipamentos públicos, de algumas ações que acontecem por aqui, mas se você pensar em Miguel Burnier, que é um distrito pequeno, muito longe da sede, é mais próximo de Lafayette do que de Ouro Preto. A gente já percebe uma característica muito diferente. Beleza? Vamos lá, Lade, por favor. Bom, aqui eu queria só trazer um ponto, né, que o que tem referenciado as discussões sobre a municipalização, não aqui em Ouro Preto, né, mas a gente tem percebido de uma maneira geral, um principal ponto, né, que eu gostaria de chamar a atenção é que esse discurso da municipalização ele passa muito pela ideia de modernização do Estado, né? Então, você tem ali uma lógica de que tentar modernizar as práticas vinculadas ao poder público, né, sobretudo as práticas de gestão, e aí a ideia de descentralização começa a surgir. E essa descentralização, em boa medida, ela vai desembocar no processo de municipalização. Essa descentralização ela pode ocorrer de duas maneiras, tanto pelo poder decisório, de decidir o que fazer, ou ou a descentralização de execução. Geralmente, o que mais se observa, né, no nosso país é a descentralização da execução. Então, você tem uma diretriz central, muitas vezes, né, geralmente abarcada pelo governo federal, e a descentralização ela ocorre na execução por parte dos municípios. Quando, na verdade, um processo de modernização honesto com a identidade local talvez seria um segundo modelo de descentralização do poder decisório, do poder político, né, que não é muito o que a gente tem percebido. E é importante dizer também que não podemos romantizar a descentralização e a municipalização, uma vez que lá em 1995, né, com as ideias, né, difundidas por, sobretudo, um grande expoente é o Bresser Pereira, existe sim uma ideia de diminuição do tamanho do Estado, existe sim uma ideia de introdução das parcerias público-privadas dentro desse processo para que você diminua a ação do Estado sob a justificativa de expertise e de melhora dos serviços públicos prestados à população, e isso nem sempre é uma verdade. Então, eu quis trazer um pouco desse referencial teórico aqui, que tem mobilizado as nossas discussões, para dizer que nós não estamos aqui achando nada, né? Nós estamos aqui com base num determinado referencial, buscando trazer soluções práticas para aquilo que a gente se aproxima, discute e vivencia, né, no âmbito da academia, né? E aí, como eu já disse, particularmente falando, da minha perspectiva, nós temos tentado desenvolver esse processo, né, de municipalização a partir de uma perspectiva de descentralização por meio de uma parceria de cooperação técnica entre agentes públicos com finalidades em comum, que é o caso da nossa Universidade Federal de Ouro Preto e do município, da Prefeitura Municipal. Ok? Por favor, Alade. Foi nesse contexto que nós elaboramos, então, o projeto Esporte e Lazer Ouro Pretano, né, chamado Projeto Elo, que tem como objetivos, né, passa por gentileza, Alade, só para compartilhar os objetivos, que nós temos alguns objetivos a cumprir para que a gente consiga contribuir com esse processo de descentralização,
né? Nós chegamos em 2019, encontramos uma prefeitura da gestão anterior, então nós estamos falando de um projeto que já tem um certo enfrentamento em relação às políticas de governo, porque é um projeto que nasceu no governo anterior, sobreviveu à transição de governos que com cunho ideológicos bem distintos. Então, isso já é um bom sinal, né? Mas a gente sabe, não podemos nos iludir e saber que nós temos que continuar na batalha. E aí, nós chegamos para tentar contribuir e falar, olha, gente, vamos tentar desenvolver algo que é bom, né, para a população mesmo. E, às vezes, sabe o que me assusta? Dizer isso é tido como piegas, assim. Lá vem esse discursinho bobo lá, fazer algo que é bom para a população. E não, cara. Eu acredito muito nisso. Meu salário é o mesmo, não ganho nada mais para fazer isso, dá um trabalho danado, mas nós estamos ali por responsabilidade. Eu acho que isso falta muito em algumas ações desse cunho, né? Nós temos que ter responsabilidade com o que fazemos. Então, a nossa intenção é diagnosticar as políticas públicas de lazer e de esporte no município e nos distritos, né? Porque o que eu mais chamo a atenção nas reuniões com a prefeitura é e os distritos? E os distritos? E os distritos? Eu sou chato com isso, mas aí fica parecendo assim, mas os distritos... Mas é porque a população gira muito, né? Quem vai, né, para o distrito? Quem é funcionário de mineração, que tem uma rotatividade significativa, ou quem está no turismo, nós temos, por exemplo, Lavras Novas que tem uma rotação turística interessante, São Bartolomeu também, mas assim, então, ou seja, não é quem permanece por lá, então atender lá não faz tanto sentido, né? Mas a gente sempre chama atenção para os distritos, né? Então nós diagnosticamos essas políticas, né? Nós temos hoje lá um banco de dados desse projeto Elo que tem lá o registro de todas as políticas. E nós vamos falar mais aqui para frente que políticas são essas. Não são políticas, na verdade, né? São ações isoladas, nós não podemos chamar de políticas, né? Nós já diagnosticamos todos os equipamentos públicos de esporte e lazer do município e dos distritos. Então nós criamos um grupo com 22 pessoas, tanto da universidade quanto da prefeitura, e fizemos visitas técnicas em todo o território. E identificamos 183, se não me engano, equipamentos públicos de lazer e esporte. Fizemos aí uma tipologia, né? Classificamos esses equipamentos de acordo com a sua vocação e, inclusive, também considerando aspectos de acessibilidade, permanência, higiene, transporte, iluminação e etc. Né? Então, assim, nós tentamos contribuir com isso, para, por exemplo, fomentar uma tomada de decisão entre vou construir mais equipamento, 183 equipamentos, será que não é melhor revitalizar os já existentes, dar vida, né, aos existentes, animá-los, né? Enfim, tem algumas discussões. Nós também desenvolvemos projetos de formação continuada, sobretudo com os professores que atuam nas escolas municipais e estaduais do município. Esse ponto tem ficado parado em função da pandemia, mas a gente pretende retomá-lo o quanto antes, né? Então, a ideia aqui é buscar fazer, por exemplo, visitas técnicas visitas das escolas na universidade para uma série de atividades. Enquanto isso, os professores e professoras estão em processo de formação continuada, sobretudo com esse viés aí da licenciatura, né? Nós também temos a intenção de formular e implementar oficinas sistemáticas de lazer e de esporte, ou seja, programas mesmo, tanto pela via extensionista da universidade, mas também com uma formação de um quadro necessário para promover isso pelo município. Isso já existe, inclusive. Nós estamos, assim, aguardando ampliação a partir da ampliação também da relação social, né, presencial, que a gente espera que ocorra, né, o quanto antes. E também nós já fizemos a proposição de um sistema municipal de lazer e de esporte chamado Simúlio, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele aqui para frente, e a gente agora está com um parecer jurídico favorável à implementação desse sistema, que a gente pretende implementar em breve no município, né? Inclusive, essa questão do sistema é um ponto bem, bem importante, porque nós não temos uma política nacional de lazer e de esporte. Esse é o primeiro ponto, né? Se você quer ir para algum lugar, você precisa de um mapa. Se você não tem um mapa, você vai andando. Então, a política pública de esporte e lazer hoje é um andarilho na estrada que toma decisões né, assim, aleatórias, muitas vezes. Essa é a realidade, gente. Né? Então, nós não temos uma política municipal, consequentemente, ela não estimula a construção de políticas estaduais, e aí você já imagina o que acontece nos municípios. Né? E aí fica aqui uma reflexão para a gente pensar, né, o que nós queremos de lazer e de esporte no país. Por exemplo, eu faria uma pergunta para a Ládia, já vou até antecipar, por exemplo,
E até para quem quiser participar também, né, na hora do debate, por exemplo, por que nós precisamos ter seleção municipal? O que justifica investimento em esporte de rendimento para falar de desenvolvimento, de promoção de direito social, né, por meio de um pacto social de igualdade, justiça social, democracia? O que o esporte de rendimento promove de democracia? Eu desconheço, né, como iniciativa do poder público. Eu sei que isso é um pouco perigoso de falar, mas eu não tenho problemas de falar sobre isso. Mas eu faria uma pergunta nessa palavra, mas assim, por que isso existe em Ouro Preto, existe em Nova Lima e existe em quase todo município do Brasil? Porque o poder público toma decisão sem orientação, sem diretriz nenhuma. E isso, muitas vezes, é o que é visto. É o que participa do GENG, dos Jogos Brasileiros e tudo mais. E as pessoas, muitas vezes, reduzem o lazer, sobretudo, às práticas físico-esportivas e acaba caindo nessa ideia de esporte de rendimento, e aí a gente acaba que implode a promoção de um direito social, né? Então, acho que isso é um aspecto importante para a gente debater. E aí, a partir daqui, a gente vai, né, tentar, né, Aládia, fazer alguns paralelos um pouco mais ping-pong, né, para a gente dar uma fluidez aqui na nossa fala, em relação a 6 pontos que nós estamos chamando de travessias, né? Travessias, ou poderia ser encontros e desencontros, mas da gente tentar falar sobre a participação, os marcos legais, a formação de quadros, o trabalho em rede, os espaços e equipamentos, os projetos e ações, que é a isso que a gente vai tentar se dedicar daqui para frente, tentando sempre fazer esse paralelo com a municipalização. Não é isso, minha amiga? Exatamente, amigo. Bom, então, quase que você já fez a pergunta e já respondeu, né? Mas vou deixar para responder depois. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde, né? Ele é ótimo. Mas aí a gente vamos começando a falar então, da nossa travessia. Por que a gente pensa em travessia, né? Porque a gente está no processo, né? E a gente tem muitos embates e muitos obstáculos aí nessa travessia, né? E aí a gente vai falando de alguma dessas coisas. Primeiro, a questão da participação, né? Então, a gente tem uma tentativa de participação popular nas ações da secretaria, né? No desenvolvimento aí da política. Nós temos um conselho instituído pela lei de 1996, de 2007, que foi instituído lá em 2007, né? E essa lei foi revista em 2019. Então, a gente está ativando, o conselho ele foi ativado nessa gestão, ele estava inativo, né, desde 2007, isso também foi apresentado lá na minha tese. O conselho ele é importante para poder monitorar as políticas, para acompanhar as políticas, para avaliar as políticas, até para deliberar algumas ações, o Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Nova Lima. Então, hoje o conselho está ativo, a gente fez uma eleição no início da gestão, né, para tentar garantir pelo menos um pouco da representatividade da sociedade civil na gestão, né, que é uma das formas de a gente garantir essa representatividade. Aí vale ressaltar que a lei de 2007, ela previa 16 conselheiros titulares e 16 suplentes. A grande alteração dessa lei de 2019 é que ela reduz pela metade a representatividade civil. Então, a gente passa a ter 8 conselheiros titulares e 8 conselheiros suplentes. Então, isso tem uma lógica, isso tem uma intenção, né? Não é à toa que isso acontece. Isso vai diminuindo, então, essa representatividade, essa possibilidade de participação. E é muito interessante que na própria legislação, a gente encontra alguns verbos, algumas ações aí que dizem respeito ao conselho, né? Por exemplo, regulamentar, orientar, acompanhar, fiscalizar, né? Apreciar e aprovar projetos que são financiados, né, pelo fundo, receber, debater sugestões, né, contribuir com o plano municipal, e aí a gente tem essa representatividade diminuída. E hoje nós estamos nessa condição de menos pessoas aí compondo o nosso conselho, né? Que tem presidente, vice-presidente, tesoureiro, né? Pessoas que são da própria secretaria, que tem que participar também. Então, a gente
dessa representatividade diminuída. O conselho hoje está ativo, mas ele é pouco efetivo, visto que a gente ainda não tem um fundo municipal de esporte e lazer. Nós estamos no processo de desenvolvimento aí do fundo, né, para que a gente possa ter verba, recurso, para que seja destinado ao esporte e ao lazer, né? Então, tem algumas legislações, né? A lei de criação, então, de ISS, IPTU, ela é de 2007. E aí vale ressaltar uma coisa que o Bruno falou, que o sistema municipal, toda essa legislação, toda essa questão do conselho, passa também pela Câmara Municipal, né? Então, não a gente faz todo um trabalho, todo um escopo, isso passa pela Câmara Municipal. E a gente tem uma situação lá em Nova Lima hoje, por exemplo, de algumas legislações, de algumas leis que elas não são aprovadas, com o discurso de dar visibilidade a uma secretaria, que pode ter alguma intenção, né, eleitoreira para frente, né? Então, questões políticas, então as nossas leis, elas acabam por não passar, né? E a gente tem uma história também na Câmara Municipal, de que a legislação que passa da CEMEL é nome para uma praça, nome para uma quadra, nome para um ginásio, né? E agora a gente está passando leis que vão fomentar aí o fundo, as ações, a política de esporte e lazer. Então, nós estamos aí nesse processo ainda do CNPJ para a gente ter esse fundo municipal, onde a autorização também da legalização dessa lei, né, do ISS, do IPTU, por exemplo, cada morador pode destinar uma parte do seu IPTU para o esporte, para o lazer. Vamos imaginar que eu sou esportista e quero fazer isso, então isso também está tramitando também, não é tão simples assim, né, porque tem outros interesses envolvidos, e então a gente está com esse escopo aí dessa questão do fundo municipal, né? No início da nossa gestão, a gente fez também uma consulta pública, que é esse diagnóstico que o Bruno comentou aí com vocês, né? A gente diagnosticou os equipamentos, os espaços de esporte de lazer. A gente fez um diagnóstico também perguntando para as pessoas, né? Alguns grupos específicos e para a população em geral, quais são os interesses, né? Para a prática de lazer, quais os espaços que eles reconhecem nas suas comunidades, nos seus bairros, nos núcleos. A partir dessa consulta, a gente mapeou a cidade em alguns núcleos, depois a gente vai falar isso para vocês também, para a gente pensar neste programa, né, um programa de esporte e lazer, e aí para tentar atender essas demandas que elas surgiram lá na consulta pública. Para além disso, na perspectiva de participação, a gente também mantém um diálogo com a comunidade, a partir aí das associações de bairro, dos grupos específicos, dos líderes comunitários, das lideranças esportivas dos bairros. Então, tem muitas que estão organizadas, muitas, né? E algumas que ainda estão em processo de organização. E aí também vale ressaltar uma questão política muito forte nos bairros e nas associações. Nós temos bairros aqui, por exemplo, tem 2 associações e que elas não dialogam, porque uma é de um vereador e a outra de outro vereador. Então, essas questões, elas também impactam muito nas nossas ações, e a gente tenta atender as demandas, tentando atender as demandas da comunidade, pensando naquilo que o Bruno falou, né, na importância de atender aquelas pessoas, aqueles sujeitos que eles têm direito, tá? Para que as pessoas possam vivenciar o esporte e o lazer na sua essência, e com significado. Então, eu tenho ali uma comunidade de skatistas, por que eu vou colocar uma prática de basquete? E aí, esse diálogo com a comunidade, ele é mantido todo o tempo, para que a gente possa ser mais assertivo aí nas nossas ações. Bom, pessoal, eu até dei uma olhada no time aqui, né? Fiquei preocupado com o relógio agora, né? Eu não tinha dado uma olhada, mas vou dar uma aceleradinha para ver se a gente consegue trabalhar todos os temas, não ficar nada de fora. Beleza, Tinha. Tá bem. Beleza, valeu. Nosso compromisso a partir de agora. Então, só complementando o que a Ládia falou, aqui hoje nós temos uma diferença, né? O conselho nosso também está ativo,
e atuante, né? Felizmente aqui eu tive essa boa surpresa, né, quando nós chegamos, que é um conselho atuante, né? É um conselho com mais representação civil do que do poder público, na prática, né? E foi por meio do conselho que a gente já pode fazer até um link, né, com o próximo tema, que são os marcos legais, que foi proposto e criado o Fundo Municipal, que foi promulgado no meio desse ano, aqui em Ouro Preto. Então, foi criado o Fundo Municipal e a gestão do Fundo Municipal, do recurso que chega até o fundo, ela vai ser de responsabilidade do Conselho, né? Isso é interessante, isso dá força para o viés de representação dentro desse processo, né? Teoricamente, você aproxima isso das representações do Conselho e, em tese, das pessoas, né? Nós também temos aqui um projeto que já foi criado também, a ideia de um seminário anual ou bianual, nós estamos definindo isso ainda, para que a gente possa compartilhar com a população e com os stakeholders, vamos dizer assim, das políticas de lazer e de esporte, as ações que são tomadas, né, e as avaliações que são feitas, porque é importante falar de avaliação também. Nós não colocamos aqui avaliação e financiamento, porque são temas tão extensos e longos, né, que acho que seria um pouco difícil de tratar tudo de uma vez, né? Mas é importante dizer que, então, mesmo não existindo a chamada para uma conferência nacional, ou seja, que a gente não faria uma conferência municipal, mas nós buscamos fazer esse seminário com essa característica de oitiva daquelas pessoas, né, os atores e atoras, os atores interessados nas políticas de lazer e de esporte no nosso município, né? E aí a gente já pode fazer um paralelo com os marcos legais, né, que seriam ali estratégias ou possibilidades de iniciativas que pudessem sustentar, legitimar e dar segurança para quem atua com as políticas de lazer e de esporte, né, Alad? Isso, aí na perspectiva de Nova Lima, a gente está ainda buscando essa formalização do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, qual você comentou, né? A partir aí dessa grande engrenagem, que eu entendo que isso é uma grande engrenagem, que ela tem que funcionar, cada partezinha girando ali para que ela funcione bem, né? Para que o Sistema Municipal de Esporte e Lazer ele funcione. Aí a gente tem o Conselho Municipal, a Secretaria de Esporte e Lazer, os recursos, porque a gente não faz políticas sem recursos, né? E que eles sejam adequados e equilibrados aí para todas as práticas, e o Plano Municipal de Esporte e Lazer. Então, uma grande engrenagem pensando no funcionamento do Sistema Municipal de Esporte e Lazer. Por aqui, né, nós já fizemos a proposição, como eu mencionei anteriormente, do Simúlio, que é o Sistema Municipal de Lazer e de Esporte Ouro Pretano, e a constituição desse sistema, ela partiu do estudo de sistemas de outros municípios. Então, vocês vejam a importância de se pesquisar, né, da pesquisa nesse ponto. Então, nós temos um grupo de estudos, levantamos experiências de outros municípios, aqui vale chamar a atenção para Campo Grande, né? Então, nós temos um colega, né, da Ampel que estuda isso, propôs, participou da implementação. Me lembro de um fórum que até a Ana Helenara, que está presente aqui, mediou uma conversa sobre o fundo, sobre os sistemas, e lá que a gente foi resgatando algumas informações. Então, hoje, a configuração da nossa proposta, né, de um sistema municipal para Ouro Preto, ela abarca, né, a formalização de uma secretaria independente de lazer e de esporte por meio de uma lei, institucionaliza, né, abarca, né, institucionaliza não, que já é institucionalizado, mas abarca o Conselho Municipal, abarca a realização de uma conferência municipal bienal, abarca o Plano Municipal de Esporte e Lazer, que aqui traz alguma autonomia para os governos, nós não podemos deixar de considerar isso, inclui o Fundo Municipal recém-criado, cria um cadastro municipal de esporte e lazer, no sentido de fomentar, né, de dar subsídios e informações para uma gestão mais efetiva e mais profissional junto àqueles interessados no lazer e no esporte do município, e também organiza e formaliza, delimita, inclusive, quantitativamente, um quadro de trabalho para que se tenha ali uma força permanente de trabalho, sem, né, necessariamente o vínculo com cargos comissionados, mas uma força permanente na estrutura municipal, né? É isso. Em relação aos quadros, né, Ládio, eu acho que aqui já dando uma emendada, para vocês terem uma ideia, nesse sistema, a proposta de um quadro hoje, ela é muito parecida em volume de pessoas,
mas a área de atuação e o nível de vínculo, o tipo de vínculo que muda, sobretudo, por profissionais de vínculo direto com o quadro, né? Qual que é a nossa justificativa? Nós não vamos aumentar o custo com o quadro de trabalho, nós só vamos mudar o vínculo desse quadro. Então, a gente propõe um gestor, 4 analistas, 4 técnicos, 20 estagiários e 12 referências distritais, que seriam pessoas que estivessem, né, nos distritos, para que a gente tentasse capilarizar as ações por todo o território do município, né? O importante aqui é a extinção, praticamente, de cargos comissionados dentro da estrutura. E a gente sabe da dificuldade disso, e a gente foi alertado disso, provavelmente é algo que mudaria, mas nós propusemos o ideal, e a partir dali, sobretudo pelo jogo político, a gente vai tentar chegar numa configuração de ajuste daquilo que vai ser efetivamente colocado na proposta de lei do sistema municipal, né? É isso. Já em Nova Lima, o quadro ele se configura com um secretário. Esse secretário, pela primeira vez, ele era professor de educação física, né? E uma equipe técnica, formada por profissionais de educação física, estudantes de educação física e terceirizados. Essa equipe técnica hoje ela é composta por 9 professores de educação física. Os 3 terceirizados também são professores de educação física e alguns estudantes, aí são 2 estudantes que eles participam do quadro. Todos são comissionados. Na secretaria não tem nenhuma pessoa concursada. A pessoa concursada na secretaria, hoje, ela é do setor administrativo, né? E a gente trabalha também com a perspectiva da formação continuada nos nossos programas. Inclusive, já realizamos uma dessas formações atualmente. Agora, vale ressaltar, gente, que a nossa secretaria hoje, ela tem um secretário interino, que é o secretário de administração. O secretário, que era o professor de educação física, pelo trabalho desenvolvido, ele foi convidado a gerenciar a pasta da educação. Hoje ele é o secretário de educação do município. E então, a gente, neste momento, nós estamos com um secretário interino, e aí a gente está sem essa proposta. E também, reitero que isto é inédito nessa secretaria, que historicamente nunca teve um corpo técnico de professores e profissionais de educação física como tem hoje na secretaria. E a gente está lutando para que isso se mantenha, né, pelo processo aí de política. Falando sobre o trabalho em rede, a intersetorialidade, né, pessoal, eu só quis trazer para vocês aqui uma dica de leitura ou compartilhar com vocês uma pesquisa que nós fizemos, que inclusive tem, né, a Aninha está presente aqui, e nós fizemos uma pesquisa sobre o trabalho em rede e intersetorialidade nas políticas de lazer e esporte em Ouro Preto, né? Então, nós fizemos, né, aproximamos do meio ambiente, da educação, do turismo, da assistência social, enfim, todas aquelas secretarias com atividade fim, né, da promoção de direitos sociais, nós fizemos uma oitiva e levantamos as possibilidades, né, que existiam ou aquilo que já acontecia de trabalho em rede e intersetorialidade, lembrando que são coisas diferentes, né, podemos falar disso depois no debate, mas nós percebemos que, no máximo, que existe é um trabalho conjunto em uma ou outra ação, nada além disso, né? Esse engajamento que pressupõe o trabalho em rede, ele fica muito deficitário. E para enfrentar esse engajamento, nós propusemos, pelo sistema municipal, mas a administração municipal tirou do sistema, tá? Para poder fazer uma proposta de lei, me fugiu o termo, mas para fazer uma proposição em separado do sistema de esporte e lazer, que era a criação de um comitê intersetorial dentro do município. Então, a gente também tem essa iniciativa hoje em marcha, né? Que é o estabelecimento de um comitê intersetorial, não somente para as práticas de lazer, para as políticas de lazer e de esporte, mas também sobre elas. Estariam contempladas, né, as pastas do esporte e do lazer, a educação, a cultura, o meio ambiente, o desenvolvimento social, habitação e cidadania, que é o nome da secretaria aqui, o turismo, a saúde e também uma representação da coordenação de governo, na intenção de buscar, inclusive, no fundo municipal, 15% da verba tem que ser destinada para iniciativas e projetos de cunho intersetorial, né? Então, tem aí algumas coisas acontecendo, imagino que no médio prazo a gente consiga trazer, né, tomara boas notícias a respeito da atuação desse comitê intersetorial, né? Em Nova Lima, a gente percebe muito o trabalho ainda na tentativa de uma perspectiva intersetorial, né, de um trabalho de parceria, aí superando aí as propostas que costumam enxergar o ser humano de forma fragmentada, mas isso o trabalho em rede ainda não é uma lógica,
que ela acontece, né? Porque o trabalho em rede está muito ligado na lógica de conexões. Então, eu entendo que é para além ainda da questão da intersetorialidade, a gente está aqui ainda tentando trabalhar nessa parceria, nessa questão da parceria da intersetorialidade, né? A gente já teve aqui ainda tem mais ou menos uma perspectiva, como você colocou, Bruno, que é uma comissão, só que voltada para a questão dos eventos, por exemplo, os grandes eventos da cidade, Carnaval, a gente tem uma comissão de eventos. Réveillon, tem uma comissão de eventos, né? Então, nesse sentido. E essa busca, essa luta pela intersetorialidade, ela ainda é constante e ela é difícil porque as relações elas são muito hierarquizadas, né? Verticalmente. Então, a gente tem aí a CEMEL, com outras secretarias e, por exemplo, o gabinete e o plano de governo que a gente estabelece, né? Então, outras secretarias, elas têm muito mais poder, muito mais força, são prioridade em relação à CEMEL, assim, então posso dizer da educação, posso dizer da saúde, posso dizer desenvolvimento social, são secretarias que estão no topo aí da prioridade, né? Apesar de todos serem direitos, né? Da prioridade maior do que a da CEMEL, né? Do que o esporte e o lazer. Então, como as relações ainda são muito hierarquizadas, inclusive no próprio organograma, elas são hierarquizadas. Então, há uma dificuldade da gente pensar aí nessa horizontalidade para desenvolver um trabalho em rede, né? Agora a gente fala dos espaços e equipamentos. Depois vou bater um papo com o Lino ali, né, com o Wilson Lino, sobre o que ele comentou ali, né, porque se a gente pensar no grupo que está, né, formulando o Sistema Nacional de Esporte e Lazer... pensando, depois ler aí, viu, Bruno? Hã? Eu estava até pensando depois ler o que ele falou. Isso, não, beleza. Aí depois a gente bate um papo. Mas aqui sobre os espaços e equipamentos, né, eu trouxe alguns dados sobre o nosso mapeamento, e aí eu não vou ficar... pode voltar, né, no slide depois, talvez, no debate. Eu só queria chamar a atenção que hoje a gente parte de uma premissa aqui, como proposta, de que talvez o principal fator de promoção do acesso ao esporte e ao lazer como direito social passe por uma gestão responsável dos espaços e dos equipamentos dos municípios, né? Muito importante, porque a partir de oportunidades, de possibilidades e de espaços seguros, habitáveis, que propiciem que a pessoa permaneça, que ela sinta vontade de ir, com conforto visual e etc., com material disponível, a gente já tem um bom passo para que a gente possa promover o acesso universal às praças de lazer e de esporte, sobretudo considerando o protagonismo das pessoas, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a promoção de projetos e ações, às vezes, impõe algumas práticas das pessoas, dando alguns sims e dando muitos nãos, a depender daquilo que é o interesse da maior parte da população, né? Então, hoje a gente tem como premissa um dos principais, talvez, eixos que nós vamos atacar daqui para frente. Não vou nem usar a palavra atacar, porque hoje atacar está por fora, né? Nada disso. Mas o que nós vamos nos dedicar daqui para frente é exatamente um olhar bem especial para os espaços e equipamentos do município e dos distritos, para que a gente possa qualificar um pouco as oportunidades de acesso das pessoas, né? Passa um pouco por aí. No ponto seguinte, eu só tinha deixado aqui evidenciado a diferença entre o número de habitantes dos distritos e o número de equipamentos disponíveis e o índice de equipamentos por pessoa, e a gente pode fazer algumas, né, não dá para tirar, moral da história, né, para resumir, não dá para tirar a conclusão, eu não consegui tirar conclusão nenhuma a partir do cenário que nós identificamos aqui, ou seja, essa municipalização, ela realmente ela demanda uma individualização da ação em cada tipo de território. Não existem aspectos muito homogêneos a serem tratados, né? A gente percebeu muito isso aqui, e isso demanda muito trabalho, a gente sabe a dificuldade que é, né? Exatamente. Aqui também trouxe alguns espaços, equipamentos, né, que são da responsabilidade da CEMEL. Então, a gente tem vários campos de futebol, inclusive alguns privados, alguns em comodato, com times de futebol da cidade. Nós temos muitas academias ao ar livre, teve aquele boom de instalação de academias ao ar livre, né? E a gente percebe até que algumas delas não são utilizadas, então fica o equipamento lá obsoleto, sem utilização, e que foi colocado, a gente imagina, de forma arbitrária, aleatória,
né? Só para compor, e muitos vieram, inclusive, com recursos de emendas parlamentares, né? A gente tem um parque municipal, que é o Parque do Rego dos Carrapatos, né? Que é esse nome esquisito aí mesmo, mas que vai, inclusive, ser revitalizado agora. Nós temos 2 poliesportivos que foram revitalizados e abertos à comunidade nessa gestão, que eles estavam fechados, destruídos, cheio de entulho, e temos também tivemos recentemente a instalação de 11 playgrounds pela cidade, aí foi já uma demanda da nossa consulta pública e do diálogo com as comunidades, pela falta de espaço para as crianças brincarem livremente. Alguns exemplos, né? E os nossos projetos e ações, aí a gente, pensando num grande programa, que é o programa que a gente chama de Viva Cidade, a perspectiva de democratizar, com o objetivo de democratizar, diversificar e descentralizar o lazer e o esporte para todas e todos, né? Reconhecendo o lazer como uma necessidade humana que faz parte da vida das pessoas e da vida da cidade, entre aspas, né? Então, nesse sentido, o programa Viva Cidade, ele cumpre o papel de dar força, vigor, vitalidade à cidade, oportunizando às pessoas o direito ao esporte, ao lazer. Aí são alguns dos nossos projetos e nossas ações. Não vou demandar muito aqui não, né? Para a gente poder partir para o debate. E aí a gente segue aí agradecendo a todos e principalmente por deixar que a gente entrasse aí na casa de cada um para poder conversar um pouquinho. Obrigada. Valeu, pessoal. muito obrigada, Bruno e a Nádia, pela bela apresentação. Acho que foi importante a gente colocar isso aqui. O debate está aberto, mas antes a gente lê aqui o que o Lino, né, o Wilson Lino colocou. Ele diz o seguinte: no processo de realização das conferências de esporte e lazer, realizada pelo extinto Ministério do Esporte, foi possível identificar ao longo do tempo a organização de grupos de interesse, o que é compreensível uma democracia. No entanto, observei que pessoas, grupos e instituições relacionadas ao esporte, em geral, de representação de alta performance, passaram a ocupar espaço, cargos e comissões que os levaram a ter vantagem nas arenas decisórias enquanto as pessoas. Ele coloca outras questões, mas é importante a partir dessas colocações que tanto a professora Ládia, como o professor Bruno colocaram aqui para nós. Está inscrito, por enquanto, a Denise, e depois da Denise eu me inscrevo também para participar do debate. Vamos lá, Denise, é com você. Joia. Primeiro agradecer, né, demais aí essa conversa, né, de Aládia, de Bruno. Obrigada, acho que ajuda a gente a pensar, refletir e provoca, né? Nessa mesma ideia de provocação, eu também queria provocar um pouco a vocês, ajudar a gente a pensar no seguinte, que fica muito claro na exposição que uma das políticas, ou talvez uma das poucas políticas que a gente consegue perceber consolidada, tanto em Nova Lima quanto em Ouro Preto, é com relação à prática do futebol, né? Então, o futebol, ele tem aí um lugar forte, demarcado, não só em Nova Lima e Ouro Preto, como no nosso país, né? Então, quando a gente fala de políticas de esporte e lazer, muitas vezes a gente fala de política de esporte. E quando a gente fala de esporte, a gente fala de futebol. Então, pensando nisso, e aí quando a gente vai pensar no lazer, a gente vê que também vem algumas coisas de cima para baixo, como acabou a Ládia até colocando aí nos últimos minutos, sobre o tanto de academia ao ar livre que foi implementado nesse país, né, gente? Eu acho que de norte a sul a academia foi para todo lado e a gente fica pensando que adianta equipamento se não tem alguém orientando, se não tem uma organização, se a coisa não está prevista, se nós não temos profissionais qualificados ali naquele espaço, naquele lugar atuando. Mas a provocação, a partir disso que eu vou falar com vocês, é o seguinte: como vocês percebem, né, eu não sei nem se vai ser demais a pergunta, uma possibilidade da atuação dos sujeitos, das pessoas, dos moradores desses lugares, né, dessas cidades que vocês estão aí, que vocês estão estudando, representam, como que se pode mobilizar um levante popular para que a gente consiga, pelo menos,
fazer uma atenção desses governantes, dessas pessoas que estão aí legislando, promovendo políticas públicas, criando movimentos, para que se perceba que mais do que cidades turísticas ou cidades futebolísticas, existe ali uma cidade que existem sujeitos desejantes, sujeitos que querem um lazer para além daquilo que está dado, que está posto. Vocês conseguem perceber alguma possibilidade de uma forma que a sociedade possa tentar batalhar por esses espaços? Desculpa se a pergunta tivesse sido muito além das possibilidades das perguntas, mas é uma inquietação minha com relação a isso. Pode falar, pessoal. Depois eu faço a pergunta. Eu primeiro? Quanto ao comentário do Wilson, eu acho que o Wilson, esse é uma realidade que vai até de encontro ao que o Bruno comentou, né? Dessa possibilidade, dessa questão, será que a gente precisa de uma seleção municipal? Será que justifica a gente ficar investindo no esporte de alto rendimento? Eu acho que isso aí é a lógica da cultura dominante que a gente fica reproduzindo o tempo inteiro, né? É a lógica do pão e circo, do show, e que a gente acaba reproduzindo todo o tempo essa lógica mercadológica, né? Agora, com relação à provocação aí da Denise, estou tentando ser sucinta para do horário, viu, gente? Denise, eu só concebo uma mudança, uma transformação nesse sentido na perspectiva da ação educacional. Né? Quando a gente tem um programa, por exemplo, que vai falar sobre aspectos sociais, questões sociais, políticas, de direito. Quando a gente tem um programa, por exemplo, que ele não é assistencialista, como historicamente isso já acontece, quando ele vai falar dos direitos, de outras práticas, direitos de todas as pessoas, de todas as fases da vida, de todas as faixas etárias. Então, eu só concebo que a comunidade, a população, ela tenha voz e que ela saiba gritar quando ela compreende, quando ela tem consciência dos seus direitos. Então, eu gosto muito de dar um exemplo, assim, quando a gente fala de saúde, né? Se a gente fala assim, a UBS do seu bairro vai fechar, aqui, por exemplo, da minha cidade, né? A unidade básica de saúde que você tem lá no bairro, que você vacina, que você leva seu filho, que você vai no ginecologista, que você tem fonoaudiologia e etc., vai fechar. Eu tenho certeza que as pessoas elas vão se mobilizar de alguma maneira, que elas não vão aceitar isso, porque elas já compreendem isso enquanto direito instituído. Agora, para o esporte e lazer, isso ainda não acontece. Primeiro, que muitas das vezes parece que a gente faz um favor para aquela pessoa. Né? Segundo, que ela acredita realmente nessa concepção assim, eu vou praticar esporte, lazer, só se eu for um jogador, só se for futebol. Né? A gente está lutando aqui para a gente diversificar essas práticas, para dizer o seguinte, olha, tem uma galera aqui que anda de skate, tem uma galera aqui que anda de bicicleta, tem uma galera que quer fazer caminhada, que quer correr na rua, né? Para que as pessoas entendam que isso também é direito e que o poder público não faz um favor para isso. Então, eu acredito muito nos programas que eles possam, a partir das ações educativas, educar para o lazer e para que as pessoas possam transformar as suas realidades, né? Que elas concebam o esporte e lazer enquanto direito, e não apenas nessa perspectiva assistencialista na qual a gente está acostumada a vivenciar aí por um bom tempo, né? Eu vou tentar emendar com você, Aládia, né, para a gente não perder o fio da meada, assim, já invertendo, né, um pouquinho. Eu acho, Ode, que esse viés de uma ação educativa é importante, né? Claro que eu acho que passa muito por aí. Só que eu acho que passa também pelo estímulo à ocupação dos espaços, né? Porque isso é um problema, né? Porque, por exemplo, um campo de futebol, ele não é um campo gramado da comunidade. Ele é o campo de futebol do time amador tal. E por ser o campo de futebol do time amador tal, só quem é do time amador tal, teoricamente, se sente autorizado a estar lá. Eu acho que passa muito por aí, né? Eu me lembro uma vez da professora Simone falar o seguinte, quando você traça linhas numa grama e define como campo de futebol, você perde muitas possibilidades numa quadra poliesportiva, né? Poliesportiva nem tão poli assim, né? Enfim. Mas eu acho que passa um pouco pelo estímulo à ocupação dos espaços, e aí eu acho que os eventos cumprem um papel muito importante aí, né? De ressignificação dos espaços, né? De você pegar um campo, uma quadra
né, um ginásio e fazer no ginásio algo que as pessoas jamais imaginaram. Então, você passa devagar a estimular ações diferentes daquelas hegemônicas naqueles espaços, né? Por aqui a gente tem tentado estimular a criação de lideranças nos distritos, mas a gente sabe que também essas lideranças, geralmente, elas lideram de forma fragmentada, né? E eu acho que passa também por aspectos, por exemplo, a gente viu um texto na Licéria há pouco tempo de como que o impacto que a queda nos direitos trabalhistas tem nas práticas de lazer no nosso dia a dia. Eu acho que passa muito por aí também, porque eu acho que é uma relação toda imbricada, mas eu te diria, como muito particularmente na nossa realidade aqui, eu tenho percebido isso e me dá uma tristeza muito grande. Se você parar para pensar aqui em Ouro Preto, nós temos que, para estimular, né, essa questão desse protagonismo social em relação às práticas, aos espaços e à experimentação, a vivência da cidade, passa por toda uma alteração da cultura existente, predominante no município, porque nós estamos falando de um município em que a escravidão se enraizou de uma maneira muito brutal. As pessoas hoje ainda têm comportamentos de servidão que não são tácitos, não, eles são evidentes. Então, as pessoas elas se sentem sempre à margem. Elas sempre estão esperando a ordem, que às vezes chega e muitas vezes nem chega. Então, existe um certo conformismo. Eu estou falando isso assim, com o coração apertado, mas é fato. Eu tenho percebido isso em várias questões aqui, né? Então, eu acho que construir nas pessoas esse protagonismo, tentar desenvolver isso, mas eu acho que isso aí é uma questão muito ampla, né? Tentando trazer um paralelo aqui do que você comentou também, Odê, sobre as academias ao ar livre, assim, para mim é um dos maiores absurdos que a gente tem na área de esporte do lar. Se não é o maior, porque isso aí é um absurdo, assim, simplesmente a ideia de montar num relatório a construção de um novo equipamento público de esporte e lazer, que é tudo, menos isso, né? Então, hoje nós estamos até fazendo uma pesquisa aqui sobre a academia ao ar livre e tal, para a gente poder tentar discutir isso, né? Como a pertinência desses equipamentos pelas cidades, né? Aqui em Ouro Preto, inclusive, dada o relevo e tudo mais, é até um aspecto perigoso. Você tem academia na beira de precipício aqui, que muitas crianças penduram ali e estão sujeitas a um acidente grave, né? Então, isso é um ponto que eu queria comentar. Com relação a que você falou do protagonismo do futebol, isso é muito evidente. Aqui a gente tem uma Liga de Esporte Ouropretana, que na verdade poderia chamar Liga de Futebol Ouropretana, né? Imagino que Nova Lima está fazendo um joia lá, acho que tem tudo a ver. E se você parar para pensar, na última Conferência Nacional, Conferência do Esporte, Conferência, né, Mineira do Esporte e Lazer, tinha uma mesa só para falar de futebol. Eu estava nessa mesa, porque eu participava lá e tal, então assim, a força é tão grande que você tem uma mesa para falar do resto e uma para falar do futebol, né? E eu acho que isso dialoga muito com o que o Lino falou, para tentar fazer um paralelo, porque, assim, se a gente parar para pensar, o grupo que está construindo uma proposta há tanto tempo, né? Já vou falar disso, desse grupo há muito tempo, de um sistema nacional de esporte, associação de árbitro, associação de ex-atleta, presidente de clube de futebol, presidente de federação estadual ou de confederações nacionais, pouquíssima representação. Eu me lembro que eu acho que a Andréa Everton chegou a fazer parte durante um tempo desse gruro, ou a professora Goelner, né? Eu me lembro que tinha alguma pouca representação de outra visão para contribuir com esse grupo, né? Mas a grande maioria, né, igual nós estamos vendo aí na CPI, né, você tem lá o grupo hegemônico, né, o grupo maior do Sistema Nacional de Esporte é a galera do esporte, é a galera dos clubes, das federações. O que você acha que vai vir por aí, né? Então, realmente, a gente perdeu muito espaço, mas não acho que não há saída, acho que existe sim. Bem, agora sou eu, Bruno e a Nádia. Eu gostaria o seguinte, eu tive uma experiência, rapidamente, que está quase finalizando, e após a nossa fala, vocês podem responder e depois já também se despedindo aí desse debate. Então, a experiência que a gente teve aqui em Santarém, de um programa de esporte e lazer,
foi muito interessante, porque a gente não sabia muita coisa. Hoje, por exemplo, eu vendo esse projeto aí que vocês apresentaram, que o Bruno também apresentou, eu fico muito gratificada nesse sentido de que eu não sabia muita coisa. Eu não sabia e eu fui trabalhando com a equipe no sentido de que o esporte e o lazer viessem como direito, como disse a Lade, como a gente tenta trabalhar nessa perspectiva. E eu estou introduzindo isso para dizer para vocês que eu quero, na tentativa de fazer as duas perguntas, tanto uma para o Bruno quanto uma para a Lade, que a primeira na realidade, são duas para a Lade, porque eu entendi o seguinte, ao ela colocar a questão da formação da equipe, ela colocou somente professores, pelo que eu vi lá, somente professores da área da educação física. E eu entendi muito bem, logo bem no início do nosso trabalho, da nossa equipe, era pequena, depois foi se transformando, de que era preciso que eu fosse além dos professores, dos profissionais da área da educação física, que eu tivesse de várias áreas da educação, não só da educação física, mas tivesse na minha equipe uma equipe interprofissional que pudesse, de fato, dialogar com os vários setores e com as várias nuances do esporte e do lazer. E eu acho que esse foi um dos da nossa sorte, da nossa equipe, para o projeto, para o programa, para nosso projeto dar certo. Porque, como a gente colocou na equipe vários profissionais de várias áreas do conhecimento, isso nos possibilitou dialogar com a sociedade como um todo. Então, eu não sei se eu vi direito, mas eu vi a proposta do seu trabalho lá, Ládia, nesse sentido dos profissionais de educação física. A outra, ainda para você também, é no sentido de que você disse logo no início de que há muita interferência dos políticos na área. Como vocês têm feito isso para diminuir essa interferência e para vocês contratarem profissionais sem essa interferência? Eu, sinceramente, digo para vocês que logo no início do trabalho, quando fui convidada a fazer parte da gestão, a gerir a gestão de esporte e lazer, essa foi uma das primeiras coisas que eu conversei com a prefeita. Eu não gostaria de ter interferência, eu não vou aceitar interferência, e o dia que tiver interferência, eu saio fora. Então, realmente, durante as duas gestões que nós fizemos em 2004 a 2012, se eu tive uma pessoa, foi muita de interferência. Não, a nossa equipe, nós mesmos contratávamos, nós mesmos dialogávamos e não tinha interferência política, né, no sentido partidário, porque a interferência política tem, mas não no sentido partidário da palavra, que é uma coisa muito grande hoje que acontece com as emendas parlamentares. Os parlamentares colocam as emendas e eles querem dizer onde constrói o equipamento, onde faz o projeto, ou coisa parecida. Mas a gente também dialogava e não deixava essa interferência ocorrer. Tivemos várias emendas parlamentares, mas não tivemos nenhum problema de interferência nessa área. Então, como é que vocês trabalham com essa área? E para o Bruno, eu fiquei encantada com esse projeto. E você, como é que você dialoga com os prefeitos dessas comunidades aí, dessa localidade? Eu, não sendo sendo professor lá de Ouro Preto, sem ser exatamente da secretaria ou coisa parecida, porque me parece que você não é da secretaria. Então, como é que você consegue fazer esse trabalho? E na questão da Alade, não é uma pergunta, mas quando ela coloca que a Denise ela provoca, que ela diz que elas não que as pessoas quando buscam a saúde, a educação, porque elas sabem do direito dela. Eu diria, Ládia, que não é verdade. Na minha avaliação, elas vão atrás da saúde, educação, porque é prioritário para elas. O lazer ainda não é prioritário no nosso país.
ele não foi muito agora jogado nessa pandemia, foi muito, o lazer entrou, foi um dos aspectos muito importantes, porém, ele não é priorizado pela nossa população. Aqui, quando a gente finalizou a nossa gestão, a assessoria de esporte e lazer, que nós éramos só uma assessoria, não era secretaria, nem coordenadoria, era uma assessoria, nós fomos, para você ter uma ideia, nós fomos a segunda política mais importante do governo, da gestão da prefeita Maria do Carmo, aqui em Santarém. Então, mais porque a gente dialogou muito com a população. Nós fazíamos tudo e nós tínhamos muito diálogo com a população, e isso é importante. E outra é a sensibilidade, gente. Se o gestor, o administrador, o prefeito da cidade, do estado ou do país não tiver uma sensibilidade para a área, é muito difícil a gente trabalhar nessa linha. Era um pouco isso que eu tinha para colocar para vocês. Só lembrando que depois que vocês terminarem cada um, vocês já vão fazendo os agradecimentos aí, tá bom? Beleza. Eu primeiro? Bom, então, algumas coisas que você colocou, né? Primeiro, a questão da formação da equipe, que eu pontuei muito, frisei muito a questão do profissional e do professor de educação física, porque nunca teve. Então, a gente não tinha nem isso, quanto mais outras áreas envolvidas, né? Porque, na verdade, a secretaria, ela tem um histórico de pessoas que não tinham outros tipos de formação também. Então, não tinha nem o professor, nem o profissional de educação física, e também não tinha outras pessoas de formação, né? Era alguém que foi meu cabo eleitoral, que me ajudou na campanha, que eu tenho que colocar na secretaria, colocava lá, de vereador tal. É o outro vereador que é que tem o dono do time do campo de futebol, tem que colocar lá, e colocava lá. Portanto, por isso que eu frisei muito essa questão dessa perspectiva do professor e do profissional de educação física, né? Para a gente ter... É claro que a gente precisa pensar numa equipe multidisciplinar, isso é muito importante, muito interessante. Inclusive, a gente tem outras práticas de lazer em outras secretarias, como Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, né? Departamento de Turismo e etc. Né? Mas, para a gente começar a pensar numa lógica, pelo menos, de oportunizar o lazer a partir dos diferentes interesses que ele abarca, que os professores profissionais de educação física possam pensar sobre isso, né? E aí a gente tenta pensar para além da perspectiva física e esportiva. Vale ressaltar que nós trabalhamos hoje também para atuar na ponta com empresas terceirizadas, né? Aí vale a discussão da uberização do trabalho, que ela atinge a gente, mais uma vez, está aqui na secretaria também, né? Onde a gente contrata um profissional, um professor de jiu-jitsu, contrata um professor de judô, né? E na nossa ata, a licitação que foi feita, ela não preconiza, por exemplo, outras vivências no âmbito do lazer. É tão interessante que isso veio da gestão anterior, que a gente está cumprindo essa ata até abril do ano que vem, que a gente não tem lá, por exemplo, um professor de culinária, um professor de artes manuais, né? A gente não tem. Então, a gente só tem físico esportivo, que é algo também que a gente está revendo nesse momento aqui da gestão, né? Com relação à não interferência na área, isso foi uma negociação com o prefeito também, Rita. Quando ele me chama no gabinete para a gente construir uma política, a proposta, o plano de governo dele para a nova gestão, então, o que era secretário, né, de esporte foi a secretária de educação, tivemos uma negociação com ele, então a gente quer levar uma equipe. Então, a gente precisa de um corpo técnico para desenvolver a secretaria. Do jeito que está, não vai sair desse lugar. Vai continuar a mesma coisa. Então, foi uma negociação da mesma forma que você falou aí, foi uma negociação com o prefeito para que isso acontecesse, né? E não tem sido fácil manter essa negociação. Não tem sido fácil. Lutas diárias para que isso aconteça, né? Aí, agora, quando você coloca no terceiro ponto, aí não é uma pergunta, é o seu posicionamento, né? Eu concordo com você, e sabe por que eles entendem quanto direito? Porque sempre foi uma prioridade. Educação, saúde, assistência social, desenvolvimento social, sempre foi prioridade, lazer e esporte nunca foi.
Então, por isso que eu uso esse discurso de dizer assim, eles entendem como direito, eles já sabem que aquilo ali tem que acontecer para eles, eles vão reclamar se aquilo não acontecer. Agora, o esporte lazer? Não. É verdade, porque sempre foi uma prioridade. E o esporte lazer sempre foi assistencialista, né? Então, realmente, eu concordo com você por questão de prioridade mesmo. Mesmo estando no mesmo patamar de direito social garantidos ali na Constituição. Bruno, pessoal, então, Bruno, deixa eu me despedir de uma vez, não? Só um minutinho, Nádia. Antes que o Bruno fale, ele responda essa pergunta quando ele fizer a resposta aí do Marcelo Mota, tá? Trabalha há cerca de 3 décadas com políticas públicas, esporte e lazer, em Pinhanhangaba, sei lá, não sei nome, em Taubaté. Pergunta, qual o percentual do orçamento em relação à prefeitura de vocês? Tá bom? Pode se despedir, Nádia. Sim, então eu quero agradecer a todos, né, todas, por deixar a gente conversar um pouquinho aqui sobre essa temática. Quero me colocar à disposição para a gente continuar debatendo o assunto e que a gente possa sempre colocar isso em pauta para a gente aprender cada vez mais, né? Obrigado, Bruno, por contribuir aqui comigo e dividir esse palco aqui nesse momento. Obrigada, Denise. Obrigada, Rita, pela mediação maravilhosa. Boa noite. Valeu, companheira. Bom, complicado, né? Assim, primeiro tentando responder a Rita, né? Senhor Rita, você sabe que esse projeto, ele é um projeto que eu apresentei no meu concurso e ele foi por um dos avaliadores chamado de impossível, né? Não tem como fazer isso. A parte de viabilidade do meu projeto eu tirei nota mínima, assim, né? E isso me deu... Eu sabia que era difícil, mas o que a gente tem? Primeiro, que a gente tentou... Existe uma relação muito próxima da universidade com o poder público aqui, sabe? Nós temos uma universidade, por exemplo, Nova Lima não tem lá uma Universidade Federal de Nova Lima. A gente tem aqui, essa universidade, ela promove alterações muito significativas no dia a dia da cidade. Então, o diálogo da universidade com o poder público municipal, ele já existia. Então, já existia ali uma entrada, sabe? Nós não começamos do zero. Então, a gente já tinha ali um diálogo. Depois, houve um contato simultâneo, praticamente, da gente queria fazer o projeto com a universidade, mas com a prefeitura, mas a prefeitura também queria utilizar alguns espaços da universidade para fazer jogos, por exemplo, escolares. A gente foi ali negociando, a coisa começou a acontecer, mas sem a atuação de 2 servidores lá, principalmente uma chamada Selma, servidora efetiva da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, não fosse ela, muito provavelmente o projeto não teria acontecido. Porque ela que corria atrás, ela que buscava a formação da agenda, ela que marcava a reunião, ela que sempre nos ouviu, e foi a partir dali que a gente começou a consolidar uma parceria, né? E também teve, no início do processo, um secretário chamado Breno, do Partido dos Trabalhadores, que naquele momento viu isso como uma possibilidade, o seguinte, beleza, só tem cargo comissionado, eu preciso de expertise. Onde que a expertise está? Muitas vezes na universidade. Então ele teve essa visão e nos abraçou, nos chamou para a conversa e a gente seguiu fluindo. Criamos um grupo de trabalho compartilhado com o Instituto Federal de Minas Gerais, com a Universidade Federal de Ouro Preto, com a Liga, com a Fundação Aleijadinho, com a Prefeitura, e ali a gente foi de alguma maneira, construindo uma relação, né? Nós também é importante dizer que hoje um dos cargos comissionados de articulação com o governo é de um ex-aluno da Educação Física da UFOP, o que também facilita esse diálogo, né, que é o João, e também nós temos assento no Conselho Municipal, né, pela UFOP, então isso facilita muito nossa entrada, nosso dia a dia ali das políticas. Com relação ao que o Marcelo coloca, já finalizando aqui mesmo, queria dizer o seguinte, Marcelo, o orçamento, se não me engano, hoje, como eu não sou da prefeitura, mas eu já fiz um levantamento, acho que é 0,18, né, o valor total. Aí eu não sei como é que é definido as rubricas aqui desse orçamento, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, olha, a terceirização dos projetos, eu até que não acho que é um problema orgânico, não. Mas não, é claro que a terceirização pura e simples, com certeza sim. Mas talvez uma gestão compartilhada, uma execução compartilhada com o terceiro setor pudesse até ser uma saída, desde que houvesse um caminho a ser seguido, né? Uma diretriz para isso. E que não a coisa acontecesse de uma maneira
simplesmente fluida. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu às vezes, critico projeto social, porque, em boa medida, alguns projetos sociais, primeiro, vai afastar o discurso, né? Vai afastar das drogas e da violência. E aí você faz projeto social só nas comunidades em vulnerabilidade social, como se só ali tivesse drogas e violência, né? E também existe uma falsa percepção de um direito social atendido, porque às vezes o projeto acaba e aí o poder público não vai estar lá presente e aí já era, né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto muito delicado para a gente trabalhar. Mas, assim, inclusive quando eu falei de modernização do Estado, citei Bresser Pereira aqui, tem essa ideia de descentralizar, não necessariamente pelo terceiro setor, né? Ali já era uma privatização mesmo mais profunda, mas essa descentralização, quando ela passa pelo terceiro setor, ela também precisa ser problematizada, porque ali no início dos anos 2000, o terceiro setor foi dito como a grande solução do Brasil, né? E a gente sabe, no campo do esporte, se eu tenho na minha opinião política, eu tenho meu posicionamento, mas a gente sabe como foi aquela questão das ONGs e tal, na gestão do Orlando Silva, por exemplo. Então, a gente não pode ter isso como a grande solução ou o grande vilão. Nós precisamos saber o que nós esperamos, qual que é a função de cada ator, né? O privado, o terceiro setor e o setor público. Eu acho que é uma saída. E, para terminar, com relação às manifestações do esporte, eu concordo com você. Eu acho que poderia ser feita uma atenção igualitária a essas três dimensões. E quando eu falo se é função do esporte, do poder público, fomentar a equipe, esporte de rendimento, eu, particularmente, acho que não. Mas, se você considerar um acesso universal e democrático, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm em si essa questão e instituições que têm no esporte de rendimento ou no esporte amador de rendimento essa necessidade ou essa demanda. Então, eu acho que, por esse viés, é possível, sim, distribuir isso pelo educacional, pelo participativo e pelo rendimento, né? Eu só realmente acho que isso não pode se dar de acordo com a vontade ou o momento e de uma forma aleatória, né? Eu acho que é por aí que a gente vai construir um caminho, né? Eu finalizo aqui agradecendo mais uma vez, então, pelo convite, pela paciência e pelo carinho de todos vocês. Agradeço a Rita aí pela mediação. A gente gosta muito de você, mais do que você imagina, viu, Rita? E também um abraço especial para a Ládia e para a Denise, que estão mais próximos, né, com a gente aqui. Estou vendo aqui que a Paola está acompanhando também, é uma colega que a gente está com muita saudade também, aos alunos e alunas da UFOP e de outras instituições. Agradeço muito a vocês pela paciência, espero que a gente possa se encontrar presencialmente o quanto antes, para fazer muita farra. E daqui a meia hora eu estou vendo meu time para a final da Copa do Brasil, que é muito importante também, né, cá para nós. Um abraço. Mais uma vez, obrigada, professora Ládia, professor Bruno, tá, pelo excelente debate. Acho que vocês foram muito bons nas colocações que vocês fizeram. Mais uma vez, obrigado, Denise. Passo a palavra para você para finalizar aqui o nosso Auric Online do mês de outubro. Bom, gente, então, eu acho que é só agradecer, foi uma noite muito agradável, eu acho que a gente teve debates importantes, debates sérios, né, com colocações que fazem a gente refletir sobre os caminhos que as nossas políticas, principalmente as de municipalização, que era o foco da nossa conversa aqui, estão tomando, estão caminhando e estão na luta, né, porque eu acho que tanto a Ládia quanto o Bruno são dois guerreiros nessas lutas, que estão aí junto, né, fazem parte do nosso grupo Auricoler, e que estamos todos lutando por um país mais justo, para que o lazer possa chegar a mais pessoas, que a gente consiga ter uma dignidade na nossa vida, nas nossas lutas, nos nossos encontros. Então, agradecer a vocês por toda essa discussão de hoje, e agradecer a todo mundo que ficou aqui, que nos ajudou nesse debate, que nos ajuda a manter esse momento também, que também é um momento de resistência, um momento onde a gente para refletir tudo que vem acontecendo dentro do nosso campo de estudos, que é o lazer. Mais uma vez, eu reforço que o nosso próximo Auric Online, no mês de novembro, será no dia 17, né, não será na última semana, será no dia 17, com o tema Lazer e Gênero, um debate sobre a perspectiva intersetorial.
com a professora doutora Marie Tavares e a doutora Cláudia Bonalume. Então, a todos, um grande beijo, muito obrigada pela participação e até a próxima. Valeu, Obrigada, pessoal. Valeu. Beijo. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, Ritinha, beijo. Outro. Final do Valeu, mês tô aí. Tá? De novembro. Demorou. Estarei lá com Vamos certeza. Nós, todo mundo vacinado, nós vamos tomar uma bola de fogo. Eu vou até Já tomar vou. a terceira dose já. Maravilha. Maravilha. Bom Vou demais. colocar no freezer, hein, Rita? Já vou preparar o estoque para o freezer. Hoje ninguém tomou prepara. uma, né, gente, durante o Oric Online? Ninguém tomou uma. Pois é, nós nem falamos disso. Ó, parar de gravar aí, ó, porque senão depois falar bobagem aqui, ó. Oi mesmo, menino. Nossa, É? boa, Corta a gravação, É. corta a gravação.